Tema de hoje, a cura de 2 cegos. Quero falar sobre a vida de Bartimeu e de Zaqueu, que ocorre durante uma passagem de Jesus pela cidade de Jericó. O texto bíblico que eu vou utilizar está em Lucas 18, desde o versículo 35, até invadindo o capítulo 19, no versículo 10. A Bíblia, como nós temos hoje, não era assim que ela foi escrita. Nós temos hoje ela toda dividida em capítulos e versículos. Isso foi feito, alguns historiadores colocam que isso foi feito já numa época posterior pela igreja bizantina. E que é útil, porque dá para você localizar melhor o texto bíblico. Mas alguns cortes, como por exemplo desses capítulos, não é? É uma passagem de Jesus por Jericó e começa no meio de um capítulo e termina no meio do outro, pode nos atrapalhar, fazendo com que a gente às vezes não perceba que o texto se refere a uma mesma história, a um mesmo ensinamento que aquele autor quis passar mais adiante. Os textos do Novo Testamento, como muitos de vocês estão aprendendo na nossa escola de ministérios, são textos escritos um bom tempo depois por uma comunidade. Ela leva o nome, vamos dizer assim, do seu patrono, do homem que mais influenciou aquela comunidade, nesse caso, Lucas. Então, aquela comunidade lucana, né, aquela comunidade que tinha aprendido, ou que eram ali discípulos de Lucas, compilaram diversos textos bíblicos e juntaram todos eles, talvez até começando com um trabalho histórico que o próprio Lucas narra no início dela, e colocou os textos juntos com um fim. Ele percebeu que a história do Bartimeu e a história do Zaqueu tinha ligação uma com a outra. Jesus não dava ponto sem nó. O que ele fazia com propósitos. E é isso que, numa leitura contínua do texto, nós vamos conseguir perceber melhor. Esse texto se dá num momento em que Jesus está vindo desde a Galileia e indo até Jerusalém. Nós estamos falando de uma caminhada de mais de 100 e poucos quilômetros, parando, obviamente, e pernoitando em muitas cidades. Alguns da multidão começaram a se juntar com Jesus desde a Galileia. Óbvio que as notícias chegam antes. Chegou a notícia em Jericó que aquele grande profeta que veio lá da Galileia estava passando agora por Jericó, indo para Jerusalém para a celebração da Páscoa. E isso era muito significativo, porque muita gente vinha dizendo que este profeta que havia surgido poderia ser um Messias. Ele era dito que era um descendente de Davi, então, será que não seria este o Messias que nós estamos esperando para nos libertar do Império Romano, por exemplo? Passava-se isso na mente das pessoas. A Páscoa para o judeu era significativa com relação a isso, porque enquanto que nós, na Páscoa, nos lembramos da morte e ressurreição de Jesus, o judeu, ele se lembrava de um momento de extrema felicidade, alegria e libertação, que foi libertação da opressão do Egito. Páscoa para o judeu significava liberdade do opressor, libertação de uma nação que os oprimia. Na Páscoa, vamos nos lembrar disso, e está vindo aí um cara que talvez seja o Messias, imagina o alvoroço que isso não gerou no povo. Então, o que acontece, vocês vão ver isso ao longo do texto, é que era costume na época, a multidão toda da cidade, causando esse alvoroço, saíram para recepcionar Jesus ainda fora da cidade. Alguns textos bíblicos sobre Jericó, um pouquinho difícil de entender, porque tem a cidade velha e a cidade nova. Então Jesus passou pela cidade velha, saiu dela e entrou pela cidade velha e foi nova e foi saindo dela. Então alguns textos você não entende muito essa questão de entrando e saindo da cidade. Mas quando o povo fica sabendo isso, vai para fora da cidade para recepcionar Jesus, porque isso era uma atitude muito receptiva daquele povo. Aquele povo do Oriente Médio é um povo que valoriza essa questão da recepção, da hospedagem. Então, vamos recepcioná-lo, vamos recebê-lo, porque possivelmente ele seja o nosso futuro rei, ele vai se lembrar que ele foi bem recebido nessa cidade. Então, sai aquela multidão toda para fazer quase que um cortejo para recebê-lo para dentro da sua cidade, e é aqui que começa a nossa narrativa. Todos os textos bíblicos que eu vou utilizar vão aparecer aqui na nossa tela, então acompanhem comigo a leitura. Lucas 18,
Versículo 35, eu começo a leitura invadindo até o capítulo 19, versículo 10, diz assim: Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, já estava saindo dela. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava, ou um sicômoro, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente. Um propósito, quem aqui não conhecia a história de Zaqueu, você já deve ter ouvido a música, pelo menos, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Gente, eu vi essa música até em reportagem, passando na parada gay, acredita? Um dia eu vi num ônibus o motorista cantando, eu estava dirigindo, janela aberta, o motorista do meu lado, mas soltando toda a voz: entra na minha casa. O negócio pegou essa música aqui. Vamos lá. Quero ficar hoje em sua casa. Versículo 6. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Começa essa narrativa com um cego sentado à beira do caminho. Lucas não nos dá o nome dele aparece na narrativa de Marcos. Marcos diz que ele se chama Bartimeu, filho de Timeu. E este cego escuta uma multidão indo para a entrada da cidade, que eles estavam indo para receber Jesus. No Oriente Médio, as pessoas de um vilarejo demonstram honra a um visitante importante, caminhando uma longa distância para fora da cidade e fazer assim um cortejo para essa pessoa importante até a cidade. Eu notei, por exemplo, numa das idas minhas para a África, notei que havia uma multidão toda esperando alguém que iria chegar lá naquele lugar. Estavam no aeroporto da cidade, lá, esperando que chegasse, e iriam fazer um grande cortejo até que essa pessoa, talvez um político ou algo parecido, fosse para o seu lugar. Mas desde fora da cidade vinham acompanhando, segundo aqui esse texto sagrado, como um cortejo. Eles ficaram sabendo que Jesus passaria por Jericó. E então ele sai ao seu encontro para recepcioná-lo. Um cego, um mendigo, ele era um mendigo, ao ser informado que Jesus de Nazaré passaria por ali, ele começou a gritar, clamando assim bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
O que significaria estar chamando Jesus de filho da casa real? Porque para o judeu o grande rei deles havia sido o rei Davi, e esse é um descendente de Davi, quem sabe um futuro rei, com a bênção de Davi, quem sabe o Messias tão esperado. A multidão quer calar esse homem. De alguma forma a multidão é rude com esse homem. O texto bíblico que mostra que tentavam calá-lo dá uma ideia de alguém que se dirigia ofensivamente a ele. Seria mais ou menos assim: cala a boca. Imagina você dizendo isso para sua avó, de modo bem rude: cala a boca. Essa maneira rude de se falar foi a maneira como as pessoas da cidade se dirigiram àquele mendigo. Cala a boca, você não se enxerga? É Jesus que está passando, não é para você isso aqui. Seria mais ou menos isso. Acontece que Jesus sempre se posiciona ao lado do oprimido. Uma pausa só, está uma reverberação de um som aqui, vê se tenta localizar. Me parece ser choque com energia, né? Obrigado. Jesus sempre se posicionava ao lado do oprimido. O mendigo clamava, as pessoas o repreendiam, mandando-lhe calar a boca desse modo tão desrespeitoso, mas o que Jesus faz? Jesus para, escuta e fala: eu quero falar com aquele homem. Chama aquele homem até aqui, traga-o até aqui. Lucas 18:41, esse homem chega diante de Jesus, e olha o que Jesus disse para ele: o que você quer que eu lhe faça? Essas palavras de Jesus têm até uma atitude de serviço. Um homem desprezado pela sociedade, Jesus se coloca agora como garçom. Pois não, senhor? Em que lhe posso ser útil? Seria mais ou menos isso que Jesus se comporta. Entenda já o choque que ocorreu. Começa a ter um choque, Jesus se choca com atitudes daquela cultura que ia contra os princípios do reino de Deus, porque no reino de Deus o maior é aquele que serve. E para eles, não, esse cara aqui é um descendente de Davi, ele possivelmente seja o Messias, ele vai ser o nosso rei. E aqui tem um mendigo querendo chegar diante dele, que é isso? Jesus falou: não, ao contrário, eu vim aqui para servir. E chama o mendigo e recebe o mendigo dessa maneira. Eu sei que para nós uma pergunta dessa parecia ser óbvia, né? O homem era cego, dava para notar isso claramente. Então, por que Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Não seria óbvio isso? Não naquela cultura. Na cultura deles, um mendigo, um pedinte, ele era parte da vida da comunidade. Essa pessoa, ela era autorizada pela liderança da cidade, pelas autoridades da cidade, a receber ofertas publicamente. Não era qualquer pessoa que poderia parar num lugar e pedir esmola. Não havia gente no semáforo pedindo dinheiro nos tempos de Jesus. É óbvio que não existia semáforo, né? Mas não havia isso. Essas pessoas, eles teriam que ser legalizados para poderem assumir essa posição. E também havia algo dentro daquela cidade, assim, dentro daquela cultura, que de toda pessoa piedosa era esperado, por causa da lei do Senhor, que dessem ofertas aos pobres, aos miseráveis. Por isso a liderança da cidade identificava aqueles que realmente eram os miseráveis, e eles normalmente usavam uma capa ou algo parecido que os identificava como tal, dizendo: você é um homem correto, você é um homem justo, é esperado de você dar ofertas. Porque quando você dá ao pobre, você está dando para Deus. Então você quer servir a Deus, dê oferta para o pobre. E que pobre que eu tenho? Tem aquele ali. Eles são identificados. Era uma prática da lei de Deus. Eu vou ler para vocês aqui vários textos, por exemplo, somente num livro, por exemplo, como de Provérbios, que mostra como estava inserido naquela sociedade essa cultura da ajuda, da esmola ou da ajuda ao pobre e ao necessitado. Provérbios 14, versículo 31 diz assim: oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus.
Então, tratar um necessitado com bondade, você estava fazendo culto para Deus. Provérbios 22, 9. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Provérbios 19, 17. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Provérbios 21, 13. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Provérbios 28, 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los, sofrerá muitas maldições. Provérbios 29, versículo 7. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Naquela sociedade, a toda pessoa piedosa é esperado que ele dê esmola aos pobres, visto toda essa cultura que eles decoravam esses textos que eu li aqui para vocês. E quando eu falo pobres, entenda-se miserável, gente que não tem condição alguma de gerar renda para si. Mas, se não se identifica quem são esses pobres, como é que essas pessoas justas podem cumprir o seu dever? Aquilo era tão claro para eles que os mendigos nesses lugares, por exemplo, eles não pediriam para você assim, dá uma esmolinha, por favor, dá uma ajudinha, por favor. Não, eles não fazem isso. Os mendigos não ficam implorando que você lhes dê algo. Na verdade, eles colocavam para você, lembravam você de uma dívida que você tem com Deus. É comum mendigos nesses lugares, aliás, eu vi isso. Eu vi isso numa cidade muçulmana que eu fui, exatamente num lugar onde era tempo do jejum dos muçulmanos, e durante o seu período de jejum, todos os dias eles têm que dar esmolas. Então, aqueles que eram reconhecidos pela sociedade deles e pelos seus líderes de que eram pessoas realmente necessitadas, um deles, por exemplo, os traços deles chegavam a ser assim, horríveis, de tão defeituoso que era aquele homem. Ele se parava num lugar, mas ele não ficava assim pedindo uma esmolinha, por favor. Eu lembro que eu parei ali perto dele, e ele não pediu esmola, eu achei estranho. Estava na cara que o homem estava precisando. E me viu, assim, branco, e branco para eles era gente que tinha dinheiro, entendeu? E não me pediu nada, eu achei estranho. Aquilo de não ser abordado, tão acostumado aqui em São Paulo, né? Sermos abordados, eles não abordam. E aí eu vi a cena, um homem passa diante dele, o cumprimenta, deu ali uma oferta, esse homem com muita dificuldade, porque ele era coxo, suas pernas não eram firmes, ele se apoiou num lugar, ele se levanta, ele não tinha mão, ele tinha mãos para estender, ele fez assim com sua mão, e começou a proferir palavras que eu não entendia, mas me parecia que ele estava abençoando o outro. Essa prática era bíblica, inclusive, dos judeus. O mendigo, por exemplo, ele poderia dizer assim para você, dê para Deus, eu estou lhe dando uma oportunidade de ser abençoado por Deus. Então, aqui, por exemplo, se você dá dinheiro para uma pessoa, ela te agradece. Lá, como aquela cena que eu vi, mas que não entendi porque eu não entendi a língua deles, nesses tempos bíblicos aqui, ele se levantaria e proclamaria formalmente uma série de bênçãos sobre o doador. Você será abençoado ao entrar e ao sair. A sua família seja abençoada. Seus amigos sejam abençoados. E tudo isso em voz alta, em público, fazendo aquele homem que ofertou ser bem visto por toda a sociedade local. Essa profissão de mendigo era regulamentada. Ele era identificado, inclusive, usando uma capa que era lhes dado, segundo alguns historiadores, pelo próprio governo. Eu não encontrei essa fonte, mas já li em alguns lugares, que isso o próprio governo lhe dava uma capa no qual ele se cobria do frio, mas o identificava como um pedinte regulamentado. Então, é por isso que Bartimeu, quando vê Jesus e é chamado por Jesus, ele joga a sua capa fora. Ele não precisa mais dela. Ele não quer mais aquilo.
Normalmente esse pedinte, ele carregava algum sinal visível de que realmente ele não poderia trabalhar. Por exemplo, não bastava a pessoa ser maneta, não ter uma das mãos. Ele pode trabalhar com a outra. Não bastava a pessoa não ter uma perna. Normalmente eram pessoas ou completamente sem as pernas, ou um cego, por exemplo, era um sinal claro de que essa pessoa estaria autorizada a receber, como um miserável, receber essas ofertas do povo. O cego da história, certamente ele não tinha nenhuma formação. Ele não estudou, ele não tinha nenhum treinamento, ele não tinha nenhuma experiência de trabalho. Pensa aqui comigo. Ser curado, no caso dele, seria colocá-lo em risco. Porque uma vez curado, ele ia trabalhar do quê? Ele não teria mais entradas, ganhos. Não seria melhor permanecer cego e garantir o seu trabalho legalizado? Quando ele pedia para Jesus, tem misericórdia de mim, ele poderia estar pedindo apenas uma ajuda financeira. Afinal de contas, é filho de Davi, é da família real, deve ter dinheiro, pode me ajudar. Tudo isso que eu lhes disse é para explicar para você a razão da pergunta de Jesus, que para nós parece incoerente, mas diante dessa cena agora ficou muito coerente. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus fala, o que você quer que eu lhe faça? Este homem queria ver Jesus. No versículo 41 diz assim, o que você quer que eu lhe faça? E ele diz, Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Uma versão antiga desse texto acrescentava algo, dizia assim, Senhor, eu quero ser curado para que eu te veja. Na Carisma nós tivemos num dos eventos de Páscoa aqui, um momento lindo e maravilhoso. Era descrevendo esta cena do cego Bartimeu. E na letra daquela canção, que foi feita inclusive por irmãos aqui da nossa comunidade, aquele cego canta depois de curado, ele diz assim, como esquecer o primeiro rosto que eu vi? Achei linda essa poesia, essa maneira desses irmãos, autores dessa canção, de terem percebido isso. A primeira pessoa que este homem viu foi Jesus. Por isso um texto antigo da Bíblia até traduz o texto dessa maneira, eu quero ser curado porque eu quero te ver. Eu imagino Jesus a ouvir algo assim. O sorriso que deve ter brotado no rosto dele. Jesus termina dizendo em 18:42, Jesus lhe disse, recupera a visão. A tua fé te salvou. Eu coloquei aqui salvou e anteriormente eu li curou, porque que a NVI traduz como curou, porque aqui se usa uma palavra grega chamada sozo, S-O-Z-O. Sozo tem um significado profundo. O mais forte dele é essa ideia, como você está vendo aqui, de salvação. Ela pode ser traduzida como foi salvo, foi curado, foi liberto, é a mesma palavra na língua grega. Mas ela precisa ser explicada aqui para nós, porque ela é muito mais profunda do que qualquer uma dessas palavras, aliás, mais do que todas essas palavras nossas juntas. Na nossa mentalidade, nós pensamos sempre em termos de eternidade. Quando fala assim, tua fé te salvou, nós imaginamos, ele não vai para o inferno, ele vai para o céu. Nós pensamos assim. Mas eu quero lhe falar de uma cultura que Jesus está ensinando, onde eles ainda não pensavam em termos de céu e inferno. O hebreu, por exemplo, ele imaginava a vida com Deus como uma vida aqui. Na verdade, para ele, a maior bênção de Deus para a vida dele era estar vivo. É interessante, nós vivemos achando que a maior bênção de Deus para nós ainda está para vir, que vai no céu, que é a nossa esperança. A ideia deles é o seguinte, eu estou vivo, eu existo. Esta é a maior bênção que Deus poderia ter me dado. Tanto que para eles a morte é descansei de todas as minhas obras, porque durante a vida eu realizei, eu fiz, eu conheci, eu gerei, eu fui pai, eu fui mãe, eu fui irmão, eu amei. A vida para eles era o todo. Então, salvação para eles significava o quê? Ter uma vida boa, uma vida completa, aquele que Jesus fala, eu vim para vocês terem vida
vida abundante. E significa ser curado, livre, podendo viver essa vida em plenitude. Quando Jesus fala para esse homem, a tua fé gerou sozo em você, a tua fé te salvou, te curou, Jesus está dizendo assim, homem, você está livre, sozo, né? Livre daquilo que tirava a sua alegria de viver. Você está livre daquilo que consumia a sua vida, que extraía a sua vida, que não deixava você experimentar a vida. Livre da opressão até mesmo que essa sociedade te impôs e que eu acabei de ver. Você nunca mais vai ser mandado você calar a boca. Nunca mais você vai ter que fazer alguma coisa que você não queira, que você é obrigado a fazer por ser cego. Nunca mais você vai ser necessário ser guiado, porque você é um homem livre. É isso que Jesus estava dizendo ali para ele. Estou falando isso porque a cruz de Jesus ainda não havia acontecido. O céu, como nós entendemos hoje, não é que não existia, mas não estava em prática ainda na obra divina. Só depois da cruz que essas coisas acontecem. Então, nesse momento, essa ideia de sozo é essa que eu estou lhe falando. Jesus ficou do lado do oprimido. E a sociedade é que era o seu opressor. A história continua. E na história que continua, Jesus passa pela cidade, e nós vamos ver aqui agora um segundo personagem, Zaqueu, o publicano. Jesus segue o seu caminhar. Passou pela cidade velha, saiu dela, se depara com um cego. Por isso que um dos evangelhos fala, saindo da cidade, viu? A outra diz, entrando na cidade. Ele estava saindo da velha e entrando na nova. Naquele período é que ele se dá com o Bartimeu. Entrou na cidade nova, só que todo mundo esperando ele se hospedar por ali, ficar por ali. Tinha, deixa-me lembrar, em torno talvez de 24 quilômetros ainda até Jerusalém. Talvez Jesus não fosse ainda direto para Jerusalém, fosse para Betânia, que ficava 3 quilômetros antes, onde iria ficar ali na casa de Lázaro e as suas irmãs. Mas aqui o cenário mostra uma outra situação. Outro personagem aparece agora na narrativa que contrasta com o personagem que nós acabamos de conhecer. Diferente do cego Bartimeu, que era um mendigo, pobre, miserável, nós temos agora na narrativa um homem oposto a ele, um homem rico, que oprimia as pessoas, um tal de Zaqueu. E o texto continua propositadamente, é colocado junto nessa história aqui por Lucas, porque quer mostrar essa similaridade entre os dois personagens. Jesus, junto com uma multidão que o corteja, esperando que ele fique, que ele se hospede ali na cidade, com a sua presença, foram recebê-lo fora da cidade. A multidão começa a perceber que ele está atravessando a cidade. O texto bíblico fala isso. Jesus está atravessando a cidade, todo mundo, peraí, mas ele não vai ficar aqui? Todo mundo começa a torcer o bico. Falou, ele tinha que ficar aqui, nós fizemos um cortejo para o cara não vai ficar. Porque eles queriam ser abençoados, poder dizer assim, olha, imagina, eles achavam que ele ia ser um rei. O rei um dia ficou na nossa cidade. Nós o recepcionamos. E Jesus começa a mirar que vai embora. Muito provável que já havia esse desapontamento na multidão, porque ele vai saindo dos portões da cidade. Já na saída da cidade, um pouco fora da cidade, é que aparece esse outro personagem, Zaqueu. A Bíblia diz que ele era um coletor de impostos, um publicano. O publicano o que era? Ele era judeu, como os outros. Só que, por ser experiente com leis, se aproximou dos romanos. E ele é um contratado dos romanos, da nação opressora, para recolher impostos de todo o habitante, inclusive dos comerciantes, não só dos comerciantes, mas de todo habitante, para Roma. Os coletores de impostos, só eles sabiam de fato quanto que deveria ser repassado para Roma. Portanto, se ele chegasse para você e falasse que é 50, embora Roma te cobrou só 30, cara, você tinha que pagar 50. Detalhe, quando ele ia te cobrar,
soldados romanos iam junto. Quem é você para dizer contra o cara? Você, na hora, ali é pego, preso, apanha e se bobear, morre. E aí, esses coletores de impostos, eles cobravam muito mais do que o que era devido, e era ali que eles enriqueciam. Essas coisas não tem no Brasil, por isso que eu estou explicando para os irmãos, né? Que essas coisas não existem aqui entre a gente, né? E eles ficavam com o restante. Então, esse sistema tributário romano dava espaço para esses abusos, afinal, o dinheiro devido a Roma sempre era coletado por esse coletor, então Roma ficava satisfeita com o cara. Não, o cara é nosso funcionário lá, ele traz certinho o dinheiro, como a gente manda, ele traz. Desde que ele repassasse para Roma o que era devido, eles não se importavam com a vantagem que ele levava sobre os seus concidadãos. Em toda a literatura antiga dos judeus, dos rabinos, é dito que esses publicanos, como era chamado, esses coletores de impostos, eles eram imundos, profanos, detestáveis, gente da pior laia possível que você possa conhecer. Pior raça, você ia dizer, são esses daí. Não se podia comer com eles, não se podia entrar na casa deles, porque para eles é o seguinte, se eu entrar na casa do cara, eu vou ser contaminado com a impureza daquele indivíduo. O texto ainda nos informa que esse coletor de impostos não era só odiado, ele era rico. Ele se tornou rico com o abuso que ele cometia como cobrador de impostos. Ele se enriqueceu às custas do povo. Vocês não sabem o que é isso aqui, né? Não tem isso por aqui, né? Esse indivíduo se enriqueceu à custa do povo. Eu até diria que é pior do que a sensação que a gente tem quando a gente vê essas situações como a gente vê da Operação Lava Jato e tantas outras daqui no Brasil. Tem tanto nome hoje em dia que a gente nem decora mais, né? Que vê a corrupção no Brasil, porque você sabe que aquele é dinheiro público, você sabe que você paga imposto, mas você não viu saindo do teu bolso para o bolso dele. Nesse daqui, saía direto do teu bolso para o cara. Você tinha lá as contas, falando, mas peraí, eu devo 30. 30 não, 50, está escrito aqui. Onde é que você chegou nesse dinheiro? Não interessa, paga. Você via saindo do teu bolso, indo para o dele, direto. Então, aquele indivíduo era muito mais odiado do que qualquer outra coisa que você possa imaginar. Estamos diante do homem mais odiado da cidade. Zaqueu tinha um problema, o problema dele era o quê? A multidão. O texto nos diz que esse homem ele queria ver Jesus, mas que ele não conseguia ver por causa da multidão, por dois motivos. O texto nos fala, ele era baixinho. O outro texto não nos fala porque era óbvio para o leitor da época. O leitor da época já sabia, esse cara não é doido de se infiltrar no meio da multidão. O outro motivo é que ele era odiado por aquela multidão. Ele havia extorquido alguns deles. Certamente os comerciantes ali o detestavam, até homens, pais de família que também pagavam impostos, detestavam. Um homem como ele teria medo de se misturar no meio de uma multidão e ser reconhecido ali no meio. Como sempre, esses homens ficavam sempre, entenda bem, vigiando suas costas. Sendo ainda baixinho, facilmente alguém, o reconhecendo, se aproximaria por detrás dele, no aperto ali da multidão e estou lembrando aqui o jogo Assassin's Creed, vai lá e mata o indivíduo no meio da multidão, enfia uma faca atrás dele, assassinando. Seria apenas um grito abafado no meio de uma multidão que está gritando a alguém. E talvez só notariam seu cadáver depois que a multidão passasse e ninguém saberia quem foi. Zaqueu sabia disso. Ele não poderia ir ver Jesus. Ele queria, mas não podia. Então, para conseguir ver, ele faz duas coisas incomuns na época. Ele corre e sobe numa árvore. Nós já estudamos aqui, quando estudamos a parábola do filho pródigo, no início desse ano, que era indecente para um homem digno lá naquele tempo correr. Tem algumas coisas daquela cultura que é diferente da nossa. Você vê um homem correndo na rua, você não diz que é indigno, você pensa que o cara está fugindo de ladrão, ou está correndo atrás do ônibus, né? Alguma coisa parecida, ou está atrasado. Mas você nunca vai olhar para aquilo e falar, que horror. Você nunca ia dizer, o que tem de horror um homem correr?
Acontece que pelas roupas da época que se usavam, vamos dizer assim, parece um vestido, né, uma bata muito grande, para o homem correr ele tinha que levantar aquilo. Imagina as pernas daquele cara correndo. Isso era horroroso. É mais ou menos assim, se está tão atrasado que você saiu na rua saiu de cueca na rua. Saiu só com as peças íntimas na rua e descabelado ainda. É horrível. É horrível. É uma vergonha pública. Então, homens não correm em público. Aliás, o homem, ele anda o mais... Tem aquelas coisas que são da cultura, né? O homem, ele anda em passos largos, não passos curtos, mas lentos. O homem, então, ele anda... É assim que um homem digno anda. Vê um cara correndo, vai ser zombado, vai ser zoado. Ele também subiu numa árvore. Se eu não tivesse estudado sobre o assunto, eu nunca ia imaginar que um homem em cima de uma árvore era uma coisa ridícula. Eu nunca ia imaginar isso. Isso não é coisa que homem faz, só criança pode fazer, homem não. Coisa deles lá da cultura. Para vocês terem uma ideia como essa cultura prevalece, inclusive até hoje. Eu encontrei um relato de um embaixador dos Estados Unidos no Egito, chamado John Badé, lá de 61 a 64, nesse período que ele foi embaixador lá no Egito. A história que ele conta, ele subiu numa árvore para arrumar um fio de energia elétrica na sua casa, lá no Cairo, no Egito. O pessoal virou chacota em tudo quanto é lugar. Esse assunto foi tão falado que o presidente do Egito, Nasser, que era o presidente na época, numa audiência com ele, perguntou para ele se aquela história que chegou aos ouvidos dele era mesmo verdade. Se tinha mesmo acontecido. Homens não sobem em árvore no Oriente Médio, mesmo na privacidade da sua própria casa. Eu tive na África, eu não vi esse costume lá, eu vi homens subindo em árvore para pegar cocos, por exemplo, eu não vi isso lá, mas essas narrativas que encontrei sobre aquela região da Palestina, e como vimos aqui, até década de 60, no próprio Egito, isso acontecendo. Zaqueu faz duas coisas, corre e sobe numa árvore. Por isso ele faz isso longe da multidão. Ele já faz isso fora da cidade, esperando que Jesus... Ele se antecipou. Ele viu a multidão, ele deu a volta, correu lá atrás, foi lá adiante e falou: Jesus, para sair daqui, ele vai passar por aqui. Então ele sobe numa árvore para não ser visto. Essa era a ideia dele. A Bíblia destaca que ele subiu numa árvore, que o nome dessa árvore é sicômoro. É traduzido aqui para nós como figueira brava. Por muitos anos eu ouvi até pregação já, que era uma árvore com espinhos. Folhas muito largas. Deu para notar a folhagem dela como é densa. É um lugar fácil de se subir e de se esconder. Zaqueu queria ver Jesus. Então ele vai no único lugar que ele conseguiria se esconder da multidão e poder ver Jesus. O texto diz assim em Lucas 19, versículo 4. Correu adiante, viu que Jesus estava passando, deu a volta, correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Essas árvores, elas não podiam ser plantadas dentro da cidade. Talvez de origem egípcia, porque no Egito tem muito dessas árvores. Essas árvores eram comumente usadas para se fazer rituais debaixo delas. Como os judeus eram um pouco supersticiosos sobre esses temas, com relação às impurezas, eles acreditavam que se você passasse por baixo daquela árvore,
e ali tivesse algum dia sido feito algum sacrifício impuro, a árvore toda estaria contaminada e só de você passar por baixo dela, você estaria contaminado também. É meio superstição, igual passar debaixo de escada te dá azar, tá? É meio isso também. Isso aparece em escritos judaicos. Na Mishnah, por exemplo, que é um escrito judaico muito antigo, fala inclusive colocando regras. Ela teria que ser, só poderia ser plantada 22 metros depois do último muro da cidade, é que ela poderia ser plantada uma árvore como essa. Então Zaqueu vai para fora da cidade, imaginando que Jesus fosse passar, sobe nessa árvore densa de folhagem, porque ele não quer ser visto da multidão. Jesus está passando, certamente foi convidado a ficar na cidade, porque é natural se convidar um homem como esse para ficar. Deve ter rejeitado vários convites. Seria uma honra para o povo de Jericó poder hospedá-lo por lá. Mas ao ver que Jesus estava saindo da cidade, o povo começa a ficar meio descontente. Pelo texto, nós só sabemos o seguinte, que Jesus sai ali da cidade, para diante da árvore, olha para cima, chama Zaqueu pelo nome. É tudo que o texto nos fala. Aí eu começo a perguntar algumas coisas que nos ajudam a entender melhor o texto. Como é que ele sabia o nome de Zaqueu? Jesus não era dali. A melhor explicação que eu encontrei para isso é que Jesus fica sabendo o nome do Zaqueu ao ouvir o quê? A multidão zombando dele, na certa. Alguém viu Zaqueu ali e começou, olha quem está em cima da árvore. Você imagina um cara detestável, um cara que todo mundo tinha bronca, numa posição ridícula. Ninguém ia perder uma dessa. É a minha chance de xingar o cara, porque quando ele foi lá na minha casa cobrar impostos com os homenzarrões lá de Roma junto com ele, eu tive que falar assim, senhor, agora chegou a minha vez no meio da multidão, eu sou um anônimo para ele, então vou xingar esse indivíduo. Cada palavra maravilhosa deve ter sido dada assim, né? Para o Zaqueu. Zaqueu! E tal. Jesus percebe isso, porque a multidão tirou o foco de Jesus para cima do Zaqueu. Como é que Zaqueu, Jesus ia saber do nome desse homem se ele nem era daquela cidade? Então, Jesus ouve isso tudo, descobre o nome do cara, e veja bem o momento da multidão. Era Páscoa chegando. O nosso grande libertador está chegando, e aqui está um opressor. Talvez o que o povo esperasse naquele momento é o seguinte, está aqui um opressor, Jesus, esse cara que não presta, esse cara que rouba a gente. Então, eles esperavam Jesus chegar assim e falar um monte para aquele cara. Era isso que eles esperavam. Imagine você, se Jesus se dirige a este Zaqueu e fala, você não presta, você é um sem vergonha. A multidão estava esperando isso. Para quê? Para linchar o cara. Ia ter um linchamento público naquele momento. O que Jesus faz? Ele faz o inesperado. Zaqueu! E a multidão, é agora. Posso dormir na tua casa hoje? Todo mundo, aliás, ele nem pediu, né? Ele falou, Zaqueu, vou ficar na tua casa hoje, hein? Valeu, mano. O texto mostra que a multidão desviou a ira ou a chateação com Zaqueu agora para Jesus. Por que Jesus fez isso? Ele sempre fica do lado do oprimido. Pode ser um miserável ou pode ser um ricaço. O primeiro era um pobre e era oprimido pela multidão. O segundo era um rico, mas também era oprimido pela multidão. Com essa atitude, Jesus desvia a murmuração da multidão de cima de Zaqueu para si. Parece até aquela obra da cruz, né? O que ele faz na cruz? Ele desvia a atenção, ele pega os seus pecados e os meus pecados e põe sobre si. Ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, os nossos pecados, ele coloca sobre si.
e por causa dos sofrimentos dele nós somos sarados. Jesus está mostrando isso em público como se faz. Jesus desvia essa ira da multidão para si. Ele sofre agora, mas para poder salvar o Zaqueu. Como assim? Ele vai pousar na casa de um homem impuro? Vai comer na casa de um homem impuro? Jesus vai ficar impuro se for assim. Então esse cara não é Messias, não. Esse cara não é. A próxima cena do texto acontece já dentro da casa de Zaqueu. A atitude de Jesus marcou fortemente a mente, a alma daquele homem. Durante o jantar, estava ali Zaqueu, diante de um homem como Jesus, um homem de bem, um homem bom. E diante de Zaqueu tem ali um homem, né, Jesus, um homem bom, que tinha atraído sobre si a ira da cidade, só para livrar Zaqueu de um linchamento ou de algo pior. Estava claro ali para Zaqueu: eu estou vivo graças a esse homem, eu devo a minha vida para ele. Esse cara arriscou a vida dele por minha causa. No momento certo da cerimônia do jantar, como nós já estudamos aqui no início do ano, quando estudamos algum desses jantares, o anfitrião se levanta para dar boas-vindas aos convidados, e Zaqueu então passa a falar, e o texto bíblico nos diz o que ele fala, Lucas 19:8, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Na parábola do filho pródigo, o amor demonstrado daquele pai para o seu filho foi incrível, mas nós não sabemos na parábola o que acontece depois. Depois da festa, tal, esse menino se comportou como depois? A gente não sabe. Naquela parábola do bom samaritano, onde aquele homem bondoso vai e pega um homem ali que foi vítima, não é? E cuida dele, paga as despesas dele e tudo mais, nós não sabemos o que essa vítima, depois, como ele reagiu depois, sabendo que alguém o livrou da morte. Mas nessa passagem, nós temos a oportunidade de uma rara narração, de ver como reage alguém que é tocado diretamente pelo amor de Deus. Zaqueu abre o coração, do profundo coração dele. Tomado pelo amor de Jesus, ele resolve que precisa mudar de vida. O opressor agora quer ser um homem de bem. E Jesus usa para Zaqueu a mesma palavra que ele tinha usado lá para o cego, no início da história: sozo, salvo. Sotéria, que é uma variação disso, né? Salvação, entrou nessa casa, pois o Filho do Homem veio para salvar, sozo, o que está perdido. Somente depois que Zaqueu decidiu repartir o que ele tinha, e não ser mais um opressor, é que Jesus disse que salvação entrou dentro daquela casa. Nessa história, num dia só, Jesus muda 3 coisas. Primeiro delas, a vida de Bartimeu foi mudada. Ele foi salvo, ele foi livre daquilo que tirava a sua alegria de viver, livre daquilo que consumia a sua vida, livre daquela opressão que aquela sociedade lhe impunha. Está aqui um homem salvo. Segundo, a vida de Zaqueu foi mudada. Ele foi salvo de si mesmo. Que, quando Jesus fala, salvação entrou nessa casa, o Filho do Homem veio salvar. O que aconteceu com Zaqueu ali? Zaqueu foi salvo de si mesmo, daquilo que ele tinha se tornado. Zaqueu olhou para si, deve ter tido nojo de si mesmo, falou: eu não sou para ser esse cara, e eu estou tendo diante de mim uma oportunidade de mudar a minha vida. Ele foi salvo de ser aquele homem, ele não queria ser mais esse homem odiado por todos. Agora ele estava livre, sozo, e poderia ter de novo a alegria de viver, porque um homem assim não tinha alegria para se viver. E terceiro, Jesus muda a vida daquela cidade. Até para aquela cidade opressora, Jesus foi misericordioso. Porque agora eles estavam livres
de um cobrador de imposto opressor. Agora a população da cidade ia pagar o que era devido, mas não teria mais extorsão. Jesus acabou com a corrupção da cidade numa atitude, Operação Lava Jato resolveu lá tudo. Uma atitude de Jesus. Jesus demonstrou compaixão pelo mais pobre, pelo mais rico e também por toda a cidade, não fez diferenças de pessoas. Cá entre nós, gente, Jesus é realmente incrível. Quando eu li esse texto, eu cheguei nesse momento, nessa conclusão, entenda aqui, fim da história. Sabe o que cai muito bem aqui? Cai muito bem aqui, falando com vocês, aquilo que o nosso irmão R.R. Soares costuma fazer, né? Palmas para Jesus. Né? Jesus é fantástico. Jesus é maravilhoso, Ele é incrível, Ele é fantástico. Ele tem, o amor dele foge do nosso entendimento humano. Fim da história. E eu quero tirar apenas 2 lições aqui, são meditações minhas agora, em cima do texto bíblico. Peço que os irmãos me acompanhem por mais 5 minutos dessa meditação com 2 pontos. Primeiro, minha meditação. Assim como Bartimeu era um cego que não via, Zaqueu era um cego que via. Ele olhava para as pessoas e ele via números. Pessoas para Zaqueu eram oportunidades para serem usadas. Zaqueu era um interesseiro. Mas não é de Zaqueu que eu quero falar hoje, eu quero falar de você e de mim. Como é que você vê as pessoas? Quando você olha para o teu marido, você vê o quê? Quando você olha para a tua mulher, você vê o quê? Porque às vezes a gente se acostuma. Aí eu olho, minha mulher, ela é a mulher que me dá prazer. Faz comida para mim. A gente tem prazer. Como é que você olha para o teu marido? Não, ele me dá tudo, é legal, trabalhador. A gente não enxerga mais as pessoas. O modo como você olha as pessoas fala um pouco do que realmente você é. Quer ver um exemplo disso? Vamos usar no lugar de pessoas, ovelhas como exemplo. Quando um pastor, me refiro a pastor de rebanho, vê as ovelhas, ele as vê como frágeis, que dependem dele. Pastor é assim, carrega a ovelha, se esforça, dá a vida pela ovelha. É o que a Bíblia nos narra sobre essa profissão que é do pastor. Mas quando um açougueiro vê uma ovelha, o que ele vê? Quando um costureiro vê uma ovelha, o que ele vê? E quando um lobo vê uma ovelha, o que ele vê? Note que a maneira como você vê revela quem você é. Alguns dias atrás, num passo de um mês, eu vi uma senhora, ela deve ter em torno de uns 70 anos de idade, e eu peguei uma cena, ela não estava me vendo, ela estava perto de mim, mas ela não percebeu que eu a estava observando. Ela viu algumas flores e começou a mexer com aquelas flores. Na minha mente se transformou a imagem, igual desenho. Aquela mulher, senhora, já virou para mim uma menina. Eu vi uma menina ali. Naquele momento algo despertou em mim, tem uma menina ali dentro. É como o irmão falou esses dias, eu gostei que ele falou, nós somos jovens, eu só somos jovem há mais tempo do que você, mas eu tenho uma juventude acumulada já, não é? Mas é interessante que, olha o que Deus critica um homem, ele fala o seguinte, o que eu tenho contra você é que você foi infiel contra a mulher da tua mocidade.
Você se casou com uma menina, tirou a menina da casa do pai dela, prometendo dar algo melhor do que o pai dela dava. E agora não está assim, meu querido. Então Deus está falando, eu estou do lado do mais fraco, e o mais fraco agora é ela, você está falando é contra mim. Em outras palavras, ela é minha filha, dá para encarar o sogrão aqui? É assim que Deus está falando. Queridos, que Deus abra os nossos olhos para a gente enxergar melhor as pessoas que estão do nosso lado. Porque tem um dia em que a gente acorda e percebe que a vida não tem sentido se você não descobrir as pessoas que estão do seu lado. Zaqueu acordou para isso. Eu tenho uma multidão na cidade, mas não posso ter um amigo no meio deles e eu sou odiado por todos. Queridos, a vida é relacionamento. A vida é feita de encontros. A vida é feita de amizade, de romances, de família, de pais, de filhos. Vida é isso, relacionamentos. Os nossos relacionamentos, eles precisam ser construídos e eles também têm que passar por manutenção. Quando nós não fazemos isso, nós nem reparamos. Mas sabe aquela coisa que está assim, tão suja de pó que você não sabe mais nem qual que é o objeto que está ali mais? Talvez tenham pessoas que por causa da amizade conhecem seu marido hoje melhor do que você. Você não valoriza o homem que você tem do seu lado. Talvez tenham pessoas que falam, meu, teu pai e tua mãe, eles são demais. E você está assim, troca comigo então. Vem morar aqui em casa. É porque você não é filho dele. Querido, você que está cego. Você que está cego. Pede para Deus abrir os seus olhos. Os seus olhos. Nós precisamos de relacionamentos, e relacionamentos exigem de nós esses investimentos. Não é horrível quando as pessoas só te procuram quando quer algo de você? Você não se sente usado? Você não se sente um objeto? No entanto, não te encanta quando você percebe que tem pessoa que gosta de você pelo que você é, do jeito que você é? Você não precisa mudar nada. Você se sente valorizado. Uma frase talvez melhor para se ouvir é aquela: você não precisa mudar nada para eu gostar de você. Eu gosto de você do jeito que você é. Quem ama precisa aprender a usar essa linguagem. Admirar outra pessoa, elogiar outra pessoa, se interessar pelo mundo de outra pessoa, que do mesmo jeito que você não gosta de ser visto como objeto, os outros também não gostam. Os relacionamentos em empresa, eles são relacionamentos, aquele é o meu chefe, esse daqui é o meu empregado, aquele é o meu parceiro de trabalho, são funções. Mas relacionamento não é isso. Esse é meu pai, esse é minha mãe, não é isso relacionamento. Relacionamento é quando a gente descobre a gente, a pessoa que tem ali do outro lado. Zaqueu estava cego, e Jesus curou ele da cegueira que ele tinha, de não enxergar as pessoas. Segundo pensamento meu, e eu vou terminando. Como será que Bartimeu olharia agora, por exemplo, para uma flor? Eu esqueci, não está dando para ver direito, né? Aquelas flores ali, lindas. Como é o nome dessa flor mesmo, Magda? Nosso problema é que nós fazemos dos nossos olhos uma ferramenta. Eles são apenas ferramentas que nós usamos para uma função prática. Então eu vejo objeto, eu vejo luminosos, eu vejo sinais de rua, eu vejo sinais de trânsito, ajustamos a nossa ação de acordo com eles. Isso é necessário? É, mas isso é muito pobre. Agindo somente assim, nós não desfrutamos os nossos olhos.
Coloca uma frase aqui, na verdade essa frase não é dele, a ideia é dele, por isso eu atribuo a ele, atribuo a Rubem Alves, porque eu aprendi com ele e refiz a frase para se encaixar melhor no nosso texto. Nosso problema é que fazemos dos nossos olhos uma ferramenta. Nossos olhos precisam ser também brinquedos. Esse pensamento de Rubem Alves. Quando nós percebemos isso, os nossos olhos se tornam órgãos de prazer. Eles brincam com o que vem. Quando você descobre isso, você olha pelo prazer de olhar. Quem tem olhos assim, entenda bem, quer fazer amor com o mundo. Porque o céu fica bonito. A paisagem é bonita. O pôr do sol é maravilhoso. Os olhos como ferramenta são coisas de gente grande, como dizia Exupéry no livro Pequeno Príncipe. Mas nós precisamos ter esses olhos de criança. Alberto Caeiro, por exemplo, que é um heterônimo do Fernando Pessoa. Ele disse ter aprendido a arte de ver com um menininho. Quando lhe foi revelado que Jesus Cristo, fugido do céu, tornado outra vez criança, eternamente lhe ensinou isso. Ele aprendeu a olhar para a vida um dia que ele estava diante de um presépio e redescobre a vida olhando para a vida de uma criança. Frase de Caeiro diz assim: a mim ensinou-me tudo, ensinou-me a olhar para as coisas, aponta-me todas as coisas que há flores, mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e as olha devagar para ela. Tem uma história de uma mulher que ela foi até o psicanalista e ela dizendo, eu acho que eu estou ficando louca. Ele falou, o que foi? Eu sei lá, eu estou na cozinha e eu cortei uma cebola roxa. E a hora que eu cortei, eu olhei dentro dela, aqueles anéis dela, aquelas cores dela, eu estou encantada. E o que acontece agora é que eu pego os outros legumes e corto e fico olhando para dentro deles, porque eles são lindos. Antes eu admirava flores, agora estou olhando os legumes. Aquele psicanalista virou-se para ela e disse, não, você não está louca. Deus te deu olhos de poeta. Os poetas nos ensinam a ver. Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. Frase do Alberto Caeiro, não é bastante não ser cego para ver as flores, árvores e as flores. Não basta abrir a janela para ver os campos e os rios. Não basta. É a Adélia Prado que usa uma expressão em cima daquele poema sobre a pedra, que ela fala assim, às vezes eu estou tão insensível, parece que Deus tira de mim a sensibilidade, porque eu olho uma pedra e vejo somente uma pedra. Eu não consegui ver um poema nela. Há um poema no Novo Testamento que relata a caminhada de 2 discípulos na companhia do Jesus ressuscitado. Mas eles não reconhecem Jesus. Eles estão vendo, mas não viram. E eles reconheceram no partir do pão. Na ceia, partiu o pão, os olhos deles foram abertos. Nós perdemos esse olhar tantas vezes, nós não sabemos mais ler fábulas, histórias, e por isso nós não sabemos mais nem ler os textos da Bíblia Sagrada. Então, depois de ler e interpretar textos como o do cego Bartimeu, nós precisamos perguntar, e se fosse eu? Eu vou terminar, vou convidar você a ficar em pé. Desculpe meu horário, mas nós ainda vamos participar juntos aqui da ceia do Senhor. E eu termino dizendo aqui para os irmãos o seguinte, algo interessante, uma curiosidade bíblica que era minha, mas hoje eu tenho a minha leitura para isso. No Evangelho de Marcos, só narra a cura do Bartimeu e dá o nome para ele. No Evangelho de Lucas é o que nós lemos. Ele enxerga que Jesus curou o Bartimeu, mas que Jesus também curou o Zaqueu. Ele vê relação
entre aquilo que aconteceu com Zaqueu e com Bartimeu. O Evangelho de Mateus narra assim: Jesus estava entrando em Jericó e tinha 2 cegos. É por isso que eu intitulei a mensagem Os 2 Cegos. Que Jesus nos cure da nossa cegueira. Amém? Que Deus te cure da sua cegueira, de não estar enxergando teu pai, não estar enxergando tua mãe, não estar enxergando teu marido, não estar enxergando teu filho, não estar enxergando a tua filha. Que Deus nos cure da cegueira, de não vermos mais as pessoas, de não enxergarmos mais a vida, e até essa cegueira, da gente não conseguir enxergar nem mesmo uma flor. Você passa por ela e fala, ai que bonita, ou se não, passa e nem viu. Porque os nossos olhos estão cegos. Não é só Zaqueu que precisa de cura. Não foi só o Bartimeu que precisou de cura. Sou eu e você também. Amém? 2 homens estavam na estrada de Emaús, vendo e eram cegos. Conversando com Jesus e não o reconheceram. Vendo, mas não enxergavam. Quando partiu o pão, os olhos foram abertos. Nós vamos participar da ceia hoje, pedindo para Deus abra os nossos olhos. Que Jesus se torne para nós o pão, a oração, o tudo, o todo. Que a gente veja a vida de uma maneira diferente. Que a gente aprenda com esses hebreus do passado que olhavam a vida como sendo ela o grande dom de Deus. Eu não preciso morrer para ir para o céu está aqui, entende isso? Eu não preciso morrer para estar com Jesus, Ele já está dentro de mim. E eu não preciso morrer para ter a vida eterna. Jesus disse, quem tem o Filho tem a vida eterna, eu já tenho. Eu quero experimentar aqui, agora, tudo isso. Então eu quero que meus olhos se abram, porque está tudo aqui ao meu redor, eu é que não estou vendo. Para de reclamar da vida. Amém? Palavra de Deus para você. Para de murmurar. Para de reclamar. Você que está cego. Pede para Deus abrir os seus olhos. Que haja arrependimento em você. Faça o que for preciso. Suba na árvore se for preciso. Mas vai ver Jesus. Amém?